Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira e esta é a nossa sexta aula da língua portuguesa da área humanística do 12º ano. Esta é a nossa terceira e última aula a falar da poesia lírica de Luís de Camões. Na aula de hoje, vamos falar especificamente das composições poéticas de Luís de Camões, usando a medida nova. E, como tal, o sumário da aula de hoje será o seguinte. No primeiro ponto, revisão da aula anterior. Depois, poesia lírica de Camões, continuação. E no último ponto, leitura e análise do soneto Alma minha gentil que te partiste, de Luís de Camões. Camões é um poeta que, apesar de ser renascentista, porque enquadra-se na primeira época da poesia clássica, também, como poeta, ele cultivou outros gêneros que escreveu usando a medida velha. Esses gêneros que ele escreveu também foi imitando as composições da antiga poesia trovadoresca e também da poesia palaciana, ou seja, da poesia da época medieval. Ele compôs vilancetes, cantigas, esparsas, trovas e endechas usando a medida velha, redondilhas. Nas redondilhas, Camões escreveu usando as redondilhas menores, ou seja, versos de 5 sílabas métricas, e também as redondilhas maiores, ou seja, versos de 7 sílabas métricas. Endecha, um dos gêneros cultivados por Luís de Camões, aqui nessa definição é um poema lírico que exprime pensamentos delicados, sentimentos de melancolia, composto por várias quadras, normalmente em redondilha menor, ou versos de 6 sílabas métricas, hexassílabos. E nas duas últimas aulas, nós lemos aqui as endechas de Luís de Camões, intitulada Endechas a Bárbara Escrava, onde, para além da leitura, e também tivemos a oportunidade de escutar uma versão áudio, depois fizemos a análise formal e a análise interna dessa endecha de Luís de Camões. Para a aula de hoje, vamos falar da poética de Luís de Camões, somente escritas usando a nova medida, ou seja, usando a medida que foi importada de Itália, foi trazida por um outro poeta português chamado Sá de Miranda. Poesia lírica de Luís de Camões, a medida nova. Quanto às formas, Camões usou a redondilha com muita graça em composições de estilo semelhantes a textos do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, ou que ainda guardam uma frescura que os apresenta com as cantigas dos trovadores. Mas, como é natural, a maioria das composições adota a medida nova, que o Renascimento põe em voga, e alguns dos subgêneros líricos herdados da estética clássica, o soneto, o terceto, a oitava rima, a canção, a ode, a elegia e a ecloga. Nas novas composições, nas composições que o Camões escreve usando a medida nova, também Camões cultivou diferentes gêneros. Alguns dos gêneros que Camões utilizou são gêneros que já eram cultivados na antiga Grécia e na antiga Roma, e outros gêneros que surgiram a partir do Renascimento italiano, nomeadamente, por exemplo, a canção ou o soneto, que é o gênero que nós aqui iremos estudar mais detalhadamente também quando analisarmos o soneto da aula de hoje. Dentro dos gêneros da nova medida, nós vamos aqui relembrar alguns dos gêneros e formas poéticas que vocês também estudaram nas vossas aulas de língua portuguesa. O primeiro gênero é o soneto. O soneto é uma composição poética constituída por 14 versos, distribuídos por 2 quadras e 2 tercetos. Esquema rimático geralmente utilizado é ABBA, ABBA, CDE, CDE. O soneto, Camões foi
o soneto foi um dos géneros que Camões também cultivou muito, imitando o poeta italiano, o poeta Petrarca. Por exemplo, o soneto que hoje vamos estudar, Alma minha gentil que te partiste, é um soneto que Camões inspirou num outro soneto do grande poeta italiano Petrarca. Para além do soneto, no gênero terceto. O terceto é uma composição poética constituída por estrofes de 3 versos. O terceto clássico, de origem italiana, usa preferencialmente o decassílabo e é quase sempre rimado em terça rima. Exemplo, Elegias de Camões. O outro gênero, o gênero seguinte é a forma poética oitava rima. É uma composição poética constituída por estrofes de 8 versos, oitavas, decassílabos. Usa o esquema rimático A, B, A, B, A, B, C, C. Exemplo, os Lusíadas. Nos Lusíadas, Luís de Camões escreveu usando essa medida da oitava rima. A canção. A canção é uma composição poética que versa sobre assuntos de cariz amoroso, filosófico e satírico, constituída por 3 partes: introdução, desenvolvimento e epílogo. As estrofes são longas e regulares e a métrica utilizada é o decassílabo, combinado com o hexassílabo. Aqui também é preciso fazer uma observação, dizendo que Camões escreveu muitas canções e, nesse gênero particular, alguns dos críticos consideram que Camões atingiu o seu estado maior de excelência, ou seja, que nas canções aqui Camões conseguiu ser o poeta lírico de maior excelência, comparativamente com os outros gêneros também poéticos. A elegia, um poema de tom melancólico, triste, a que os poetas renascentistas adaptaram a composição em dísticos ou tercetos. Na elegia, o gênero elegia, com os poetas gregos e os poetas romanos clássicos, a elegia era escrita em dísticos, ou seja, eram estrofes de 2 versos. Já no Renascimento, os poetas renascentistas escrevem elegias usando o terceto. A Écloga é um poema rústico entre pastores, imitação da antiguidade clássica, exalta a beleza e a felicidade da vida do campo. Todas essas composições poéticas ou formas poéticas, consideradas como géneros ou subgêneros da poesia lírica, foram cultivados, como referimos, foram cultivados com muita excelência pelo poeta Luís de Camões. A partir de agora, vamos para o nosso ponto alto da nossa aula, que é a leitura e depois a análise de um dos sonetos famosos de Luís de Camões, intitulado Alma minha gentil que te partiste. Alma minha gentil que te partiste, tão sério desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e vive o cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão sério de cá me leve a ver-te, quão sério dos meus olhos te levou. Luís de Camões. Muitos alunos poderão, nas suas aulas de literatura portuguesa, já ter conhecido e lido esse poema, assim como também alguns de vocês poderão nunca ter lido esse soneto de Luís de Camões. Como tal, depois deste momento de leitura, de agradável leitura do soneto, vamos passar para uma outra parte, que é a parte dos exercícios. Primeiro começaremos com o exercício da estrutura do poema, ou seja, fazendo análise formal, e depois analisando a parte interna, a parte do conteúdo deste soneto. Passando agora para o momento do exercício. O primeiro exercício é o exercício de análise formal do poema. 1. Assinale as opções corretas. 1.1. Este poema é constituído por a linha A,
2/3 e 2/8. A linha B, 4 quadras. A linha C, 2 quadras e 2/3. Exercício 1.2. Foram utilizados versos. A linha A, decassílabos. A linha B, decassílabos e hexassílabos. A linha C, endecassílabos. 1.3. O esquema rimático utilizado foi a linha A, AB, 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 CDE, CDE. A linha B, A, BBA, A, BBA, CDC, DCD. A linha C, BAAB, BAAB, CDE, CDE. E para poderem ter um tempo para responder corretamente o exercício, vou-vos deixar 1 minuto para refletirem e responderem corretamente. E vamos agora passar para a parte da correção e verificar se responderam corretamente a estas questões colocadas, analisando a parte formal do poema. 1.1. Este poema é constituído por... Na opção correta é a opção C, 2 quadras e 2/3. No 1.2 foram utilizados versos. A opção correta é a linha A, versos decassílabos, ou seja, versos de 10 sílabas métricas. 1.3, o esquema rimático utilizado foi: a opção correta é a opção B, A, BBA, ABBA, CDC, DCD. Eu espero que tenham acertado estas questões e eu creio que sim, que responderam bem aí em casa, porque são questões que já tinham trabalhado e analisado também durante as aulas de noções de versificação que trabalharam na aula de literatura portuguesa. Espero que tenham acertado corretamente todas as questões que foram colocadas analisando a parte formal do poema. O momento seguinte é o momento de análise interna, ou seja, analisando o conteúdo do soneto, deste soneto que já lemos e também estamos na parte agora da análise. Análise interna do soneto. Pergunta 1. Qual é o assunto deste soneto? 2. Há no soneto 2 advérbios de lugar que põem em evidência a distância existente entre o poeta e a sua amada. Identifique-os. 3. A que lugares se referem essas palavras? E para responderem agora a estas perguntas de interpretação, vou-vos deixar cerca de 2 minutos para poderem refletir, analisando novamente o poema.
Conseguiram responder a todas as questões? Acredito que sim. Por isso, vamos agora à parte da correção da análise interna do soneto. Para a primeira questão, a resposta é: neste soneto, o poeta está a exprimir o seu desejo de reencontrar no céu a sua amada que morrera jovem. Por causa dessa situação, o poeta sente-se triste e infeliz. A resposta da segunda questão é: são os advérbios lá e cá. E a resposta da última questão, a resposta é: o advérbio lá refere-se ao céu, local de morada da amada, e cá, a terra, espaço de vida do poeta. E assim foi a nossa análise formal e também a análise do conteúdo do soneto de Luís Vaz de Camões. Analisamos algumas questões relacionadas com o soneto, mas o poema é sempre um texto aberto e, como tal, há sempre também outras interpretações e acrescentos. Para continuarem aí em casa a vossa análise, para poderem também ter outras linhas de leitura, vamos deixar mais duas questões como sugestões de análise interpretativo. Primeira questão: comente o pedido do poeta a amar. Rogar a Deus que me leve a ver-te. Segunda questão: identifique os recursos estilísticos presentes no poema. E assim completarão a vossa análise. E assim foi a nossa aula de hoje, em que falamos das composições poéticas em que Luís de Camões usou a medida 9. Entre essas composições poéticas, aqui abordamos o soneto, onde nós lemos e analisamos um dos sonetos famosos de Luís de Camões, intitulado Alma minha gentil que te partiste. Este soneto que Luís de Camões escreveu inspirando-se num outro soneto do poeta italiano chamado Petrarca. Este soneto é um dos sonetos também onde Camões exalta um tipo de amor que é chamado amor espiritual ou amor puro, não do tipo carnal ou sensual, ou seja, um amor neoplatônico. Chegamos ao fim da 6ª aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima aula.